Fala galera, tudo bem? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Já deixou o like aí no vídeo? Já te inscreveu no canal? Já ativou o sininho para receber notificação? Manda no grupo de WhatsApp lá da rapaziada também pra gente aumentar a quantidade de inscritos aí e continuar com a resenha aqui no canal Alex Bagé. Claro que eu vou falar sobre a vitória do Grêmio contra o Juventude, o placar de 3-0. Primeiro gol do PP, depois um gol de pênalti cobrado pelo Diego Souza, depois para fechar mais um gol de pênalti cobrado pelo Luciano, e entre esse do segundo e do terceiro gol, teve mais um pênalti que o goleiro Carné do Juventude recebeu, defendeu, melhor dizendo, na cobrança efetuada pelo Alisson. Bom, algumas polêmicas de arbitragem, principalmente do lado do Juventude, claro, o time perdedor. Eu particularmente considero que o jogo não passou pelo Anderson Daronco, reitero, na minha opinião. Analisei os 3 lances e considerei os 3 lances de impedimento. Claro que teve toda uma pressão, porque o Grêmio tinha emitido uma nota oficial chamando a atenção da Federação Gaúcha de Futebol depois do que foi considerado um erro de arbitragem no jogo que o Grêmio perdeu para o Caxias. Mas vem cá, vamos lá. O Juventude não fez por merecer um resultado diferente do 3-0 que o Grêmio acabou aplicando. O Grêmio, na minha opinião, fez uma grande partida, até porque nós temos que considerar que esse Grêmio que jogou escalado pelo Renato não é o Grêmio considerado titular. Por exemplo, começou o PP jogando, aliás, está jogando bola demais, não começou o Everton, começou o PP aberto pela esquerda. Alguns torcedores e até setores da imprensa já pedem que o PP possa merecer titularidade nesse time do Grêmio, mas para o PP jogar, ele não vai jogar na do Everton, ele teria que jogar aberto pelo lado oposto, mas aí vai tirar o Alisson para jogar Diego Souza centralizado, Everton pela esquerda e PP pela direita, mas o Alisson ainda é aquela formiga desse time do Grêmio, né? O Alisson ainda é a formiga, que eu digo porque ele é o operário, ele é o jogador que acaba correndo atrás, que acaba de certa forma fazendo muito mais o trabalho braçal, o carregador de piano, e não apenas por vezes aparecendo para o torcedor, mas para o time ele aparece bastante. Então considero que o Renato nesse momento não vai tirar o Alisson. Bom, teve o Orejuela jogando como lateral direito, teve o Caio Henrique jogando de novo muito pelo lado esquerdo. Ele tem muito mais qualidade de saída de bola, ele joga sem fazer força em relação ao Bruno Cortes. E teve, por exemplo, eu quero destacar aqui o Lucas Silva, porque o Lucas Silva, desde que ele chegou no Grêmio, e toda vez que o Lucas Silva não está dentro de campo, o Grêmio acaba se ressentindo desse senso de marcação, desse primeiro volante, mas o primeiro volante que não serve ali só para espanar, só para defender, mas ele consegue fazer essa costura, essa transição entre o sistema defensivo e os criadores. Thiago Neves começou como titular. A volta do Jeromel, isso é muito importante, porque o Jeromel depois do jogo inclusive disse que se sente pronto, que a questão do ritmo ele conseguiu já chegar próximo daquilo que ele considera ideal nessa partida contra o Juventude. E vale lembrar que o pensamento do Grêmio agora é terça-feira, o jogo fora de casa pela estreia na Libertadores, já na fase de grupos, e claro que vai precisar muito do Jeromel. Kahneman não jogou, jogou Paulo Miranda, mas o Paulo Miranda de novo mostrou uma segurança que chama a atenção, hein, porque a regularidade do Paulo Miranda é algo que a gente tem que destacar assim, favorável a ele. Bom, alguns outros destaques: o Diego Souza fazendo pivô, Diego Souza cobrando pênalti, e eu penso que o cobrador de pênalti, desde que ele tenha qualidade, tem que ser o 9, tem que ser o centroavante. O centroavante, ele depende de gols, né? Ele depende, tá lá assinado na carteira de trabalho. Profissão, fazedor de gols, centroavante, camisa 9. E se o centroavante depende de fazer gols, ele tem que gostar de fazer gols. E ao gostar de fazer gols, ele tem que ser cobrador de pênalti. Então concordo com a primeira cobrança que acabou acontecendo por parte do Diego Souza. O PP fez uma partida acima da média, mostrando realmente que tem qualidade de sobra, inclusive para quem sabe virar titular desse time do Grêmio. É claro que é só o Campeonato Gaúcho, e a gente sabe que a exigência na Libertadores da América ela é completamente diferente. Até porque essa fase de grupos da Libertadores da América vai nos dar aquilo que nós, tanto enquanto apaixonados por futebol, pedimos, que eram 2 clássicos Grenal, pois vai ter o clássico Grenal primeiro na Arena e depois no Beira-Rio. Depois da partida, o Renato falou numa situação que eu considero interessante, e não tem por que eu não acreditar no que o Renato disse. O Renato chamou a atenção de que 80% dos jogadores do Grêmio podem ser cobradores de pênalti, porque ele foi questionado por que um cobrou o Diego Souza, o outro cobrou o Alisson e o outro cobrou o Luciano. E aí eu repito, vou acreditar nessa estatística do Renato, e ela é altamente positiva desde que ela seja verdadeira. Porque se 80% de cada 10 jogadores do Grêmio, 8 estão aptos para cobrar pênaltis, isso pode ser fundamental numa disputa de Libertadores da América, porque a bola parada hoje ela acaba resolvendo e decidindo muitas situações, principalmente quando a gente fala de confrontos um pouco mais equilibrados, mais apertados, na diferença ou nas semelhanças técnicas, né? Você pega um adversário daqui a pouco com um sistema de jogo parecido, você acaba definindo na bola parada. Então é importante
que essa bola parada esteja sendo muito bem treinada. 3-0 para o Grêmio. Por mais que o goleiro, principalmente Marcelo Karnek, pegou um pênalti, goleiro do Juventude, e o presidente do Juventude tenham reclamado, senhores, não passou pelo Anderson Daronco, e mais, o Grêmio jogou hoje para fazer até mais do que 3 no Juventude, e o Juventude não jogou hoje para tomar menos do que 3 do Grêmio. Então fica tudo certo, bola ao centro e segue o baile para o Campeonato Gaúcho, o Grêmio fazendo 3-0 e não tendo os melhores jogadores em campo. Ou seja, a tendência é de que com os titulares, eu nem falei do Matheus Henrique, porque a opção do Renato, né, automaticamente foi do Thiago Neves, dá uma preservada no Matheus Henrique, mas a gente sabe que o Mateuzinho tem vaga cativa, cadeira cativa nesse time titular do Grêmio, tá bom? Deixa o recado aí, dá um like, te inscreve no canal, aciona o sininho e espalha nos grupos de WhatsApp pra gente continuar com a resenha. Abraço, deixa o recado aí.